oportunidade que a gente vai abrir, que a gente vai falar mais sobre como a gente conseguir economizar 30, 40, 50, até 60% aí na conta de luz, mesmo mantendo o tempo de banho que você tem hoje. Calma aí. Para mim parece bom demais para ser verdade. Então você está falando que com essa semana você vai explicar você tem uma metodologia que vai mostrar para as pessoas como você pode economizar, continuando tomando seu banho tranquilamente e ainda economizar dinheiro, é isso que eu entendi? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e hoje eu estou aqui na presença de Sávio Franca, mas antes de apresentar o Sávio, eu sou empreendedor digital, atuo no nicho de marketing digital e apresentando para vocês empresas interessantes e projetos interessantes para que você possa conhecer de maneira mais eficaz e mais plena, mais profunda as oportunidades que talvez você não conheça, tá? E o Sávio é uma pessoa que desde o primeiro momento que eu conheci, eu fiquei encantado por esse rapaz belo, jovem, não no bom sentido, mas é porque ele tem um vasto conhecimento. Eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer o que ele tem para trazer, para oferecer para esse mundo. Uma oportunidade, acho que vocês vão se interessar, tá? Mas antes de prosseguir, olha só o que eu encontrei do Sávio. O Sávio, ele é empreendedor, empresário, tá? E aqui, olha só o que eu encontrei sobre ele. Sávio Franca, ele é o CEO da empresa Brasolar, com 12 anos de mercado. Na linha de frente desde a sua fundação e já ajudou mais de 3.000 lares brasileiros. Gente, é muita coisa. Não são 3.000 pessoas, cara, são 3.000 lares. E aí, se você fizer uma conta de que cada lar possa ter 2, 4, 6, 8, 10 pessoas, dá para você imaginar o potencial do tanto que ele já ajudou. Mas olha só, você deve estar perguntando, que ajuda é essa? Vamos lá, vamos prosseguir. Dono do blog Brasolar, com mais de 1.200 acessos semanais, onde conversa com seus leitores, responde a mais diversas dúvidas, é especialista em gestão e consultoria de marketing e tem vários cursos de extensão na área de marketing e, olha só, gente, energia solar. Gente, esse assunto é muito legal e fica aqui comigo que eu vou abordar com ele os principais pontos que vão ser muito interessantes para você, para o seu lar, para a sua família. Olha só também, gente. Durante vários anos nessas áreas, adquiriu experiências e influências para o seu crescimento profissional. E isso é verdade. Eu inclusive, estive com o Sávio na semana passada, num evento onde você só encontra a elite dos empreendedores do Brasil. Não é do estado, não é regional, é do Brasil. E eu te digo que o que a gente aprendeu nesse encontro, ele tem potência para ecoar o mundo todo, tá? Para irradiar esse conhecimento. O que ele tem a apresentar para vocês é algo único, é algo raro, é algo que dificilmente a gente encontra isso, tá? Mas, feitas as apresentações, vamos começar um pouco aqui com o Sávio Franca. Tudo bem, Sávio? Tudo ótimo. Legal, pô, interessante assim a sua biografia, mas fala um pouco mais como é que você começou, como é que é a sua formação, de onde você veio. Conta mais aqui pra gente. Então, eu até estava olhando aqui agora sua apresentação que tem no nosso blog, né, que é o blog Brasolar, blog.brasolar, você encontra aí. E a gente já responde essas perguntas já há mais de 2 anos que eu tenho esse blog e faço postagens diversas, de acordo com as pessoas vão perguntando, eu vou respondendo. E não são só 1.200, hoje já passou mais de 3.000. E aí eu criei um canal também do YouTube, né, que pudesse levar mais fácil as pessoas
conhecerem um pouco dessas histórias, do que a gente faz, do que a gente pode contribuir para o mundo. Certo. E o canal hoje já está bastante também interativo, muitas pessoas perguntam. Eu tenho inclusive lives semanais. Agora estou entrando com esse modelo agora do podcast, né, que a gente está querendo levar mais facilidade para as pessoas ouvirem, porque às vezes elas têm o celular na mão, mas não querem ver a tela. Coloca o fone de ouvido, vai para a academia, vai para onde que quiser, vai caminhar e está ouvindo a nossa mensagem, né? Então é isso que eu quero transformar essa mensagem também em podcast, que ela vai estar disponível em algumas plataformas de podcast aí. Você falou sobre a live semanal, é importante deixar claro o que seria... Qual que é o objetivo, o que é uma live e qual que é o objetivo da live que você faz? Ótima pergunta. Essas lives, elas são transmissões ao vivo, né? Como um canal de TV mesmo. Eu vou estar diante de uma câmera, como eu estou aqui agora, só que de forma ao vivo. Elas são transmissões simultâneas. Você que está do outro lado aí vai me assistir de forma automática, ao vivo, né? Espontânea, assim, na hora. Então, eu faço essas transmissões, já tem mais de 20 lives que eu fiz no final do ano para cá, do ano passado para cá eu já fiz mais de 20. Essa última semana eu tive envolvido nesse projeto, eu não pude gravar as minhas lives, mas a semana que vem já vou retornar de novo. Nas terças e quintas, às 20 horas, eu estou sempre fazendo lives aí, tá? Isso é o básico. Aí você me perguntou, Sávio, como é que tudo começou, né? De onde você é? Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Eu sou do interior de Minas Gerais, lá do Vale do Jequitinhonha. Não sei se você conhece essa região. Região do interiorzão mesmo de Minas. Depois de Teoflotone afora, se eu for falar o nome da cidade aqui, você nunca vai, nem já tenha ouvido falar. Chama Caraí, a cidade. Eu nasci em Padre Paraíso, mas nessa época... hoje já pode, você já consegue registrar no seu registro civil lá, conseguir colocar o nome da cidade que você mora, não da cidade que você nasce, né? Então, eu morei na cidade de Caraí, mas o que era mais perto naquele momento de logística, para poder sair de casa, pegar a bicicleta, porque meu pai nessa época morava na roça, né? A gente fala na roça porque é um sítio, né? Então, eu falo mesmo, eu morei na roça mesmo, até os 22 anos eu morei na roça. E aí, nasci dessa forma, nessa região, né? E aí... Você teve uma vida fácil? Você nasceu, digamos assim, em berço de ouro, com todas as comodidades? Conta um pouco mais sobre essa tua trajetória, um pouco mais da infância, adolescência, quando você começou a estudar, se a vida foi tranquila. Conta um pouco mais pra gente. Então, hoje, atualmente, por exemplo, eu moro em Brasília, né? Às vezes quando a pessoa fala assim, mora em Brasília, é a cidade da riqueza e tal, mas eu posso considerar que uma pessoa ela é rica mesmo quando ela tem uma riqueza de espírito, quando ela tem condições de construir e levar algo que faz sentido para as pessoas. Assim, eu acho que é uma pessoa que é rica, tá? Mas em termos de valores financeiros, eu nasci nessa região que eu te falei. Para poder ir para o hospital, meu pai pegou uma bicicleta emprestada do meu tio para poder levar minha mãe grávida, sério, né? Cara? Então Nossa. Andou 3 quilômetros de bicicleta, sério. E minha mãe ainda com aquele barrigão, sentiu mal e tal. Eu ainda nasci de 7 meses, um pouco mais apressado. E minha mãe falava que eu comi banana para poder substituir o leite, que na época ela não produziu o leite, não conseguiu, né? E aí eu tive uma vida assim simples mesmo, no início, mas depois de um ano mais ou menos, meu pai, que trabalhava muito, assim, sempre foi um empreendedor, mas ele inventou empreender praticamente quando a gente fala assim, jogo de loteria, mas não é bem loteria não. Lá no interior a gente fala de lavra. Lavra é garimpo. Garimpo é entrar debaixo do chão, igual um tatu, cavar a terra e procurar alguma coisa que não plantou, né? Certo. Então, ele se aventurou a fazer isso e um ano depois que eu nasci, meu pai ficou rico. De uma hora para outra. Ele tirou assim, coisa de 600 quilos de águas marinhas. Não sei se você já ouviu falar nessa pedra. É uma das pedras mais ricas, mais assim, de hoje que a gente tem, né? E junto com a galera lá, dividiu todo mundo. Foi muita gente que estava trabalhando junto na turma. E aí ele ficou rico e, de uma hora para outra e começou a procurar também um estilo assim de, olha, eu quero fazer alguma coisa que faz sentido também, acho que foi até uma influência também da época, né? Faz sentido para as pessoas. Ele comprou uma fazenda, colocou gado, e na hora que chegava no final de semana, matava um gado, distribuía carne para todo mundo, e fazia umas coisas assim meio loucas, né? E trabalhava também na igreja, um monte de coisa assim que também acabou que me influenciando um pouco a ser um pouco que eu sou, né? Gente, olha só que interessante que ele falou.
pai dele, ele teve, não sei se é sorte ou acaso, ou se fazia parte do plano de vida dele, ele ficou rico, certo? Mas ele poderia muito bem utilizar esse dinheiro de uma forma indiscriminada. Mas ele fez questão de empreender, de fazer com que esse dinheiro que ele ganhou fosse aplicado da melhor forma possível. Então ele investiu em conhecimento, ele investiu em ativos, ele ajudou pessoas, tá? Isso vai estar bem alinhado daquilo que você falou, né? Isso, os valores das pessoas, né, que tem, e ele acabou carregando isso para si mesmo. Isso, mas só completando aqui essa questão da parte da vida do meu pai, e como qualquer dinheiro que entra fácil, sai fácil, né? Na verdade, um dinheiro não entrou fácil. Na verdade, ele trabalhou debaixo do chão, é um serviço muito pesado. Até outro dia eu estava vendo um vídeo aí falando sobre os garimpeiros do Vale de Jequitinhonha, na época, né? E aí eu lembrei na hora do meu pai, que trabalhava duro, assim, um serviço de quase morrer. Ele ficou assim doente depois que ele saiu debaixo do chão, porque trabalhava debaixo assim de água. É uma coisa assim que, se eu for contar detalhes, você chora de tanto que fica assim, que é pesado. Então conseguiu adquirir a riqueza, mas também ele não tinha a capital, não sei se eu posso dizer, uma situação de manter esse dinheiro seguro ou bem investido do jeito que deveria, eu posso dizer isso, né? Mas ele investiu nesse tipo de coisa, em fazendas, investiu em outras coisas também que poderiam de repente dar algum resultado, mas focado nesse desenvolvimento também da comunidade, né? Na época. E aí, nessa época, ainda era o 83 que eu nasci, né? Eu estou contando minha idade aqui, ó. Olha só, gente. Pois é. E ele além desses investimentos, ele enfrentou os governos na época, Sarney, né? Não vou aqui entrar no mérito de política, mas naquela época tinha uma instabilidade econômica muito complicada. E aí, depois de Sarney, veio quem? Collor, né? Não foi Collor? Lembra da questão da poupança? Certo. A sorte que, 90, digamos assim... 92. Isso. Meu pai chegou lá e pegou o dinheiro antes do Collor entrar, não ficou com o dinheiro preso na poupança. Mas nessa época eu praticamente já tinha gastado muito e tipo assim, o que ficou pouco, né? No final das contas, meu pai mudou para outro sítio, conseguiu ainda um recurso para comprar outro sítio assim menor e tudo, mas influenciado por uma questão de água. Aquela região é uma região muito carente de água. Ele achou um lugar assim, olha, isso aqui vai dar mais facilidade para eu poder plantar, fazer os plantios das minhas coisas. E teve uma época mesmo da minha vida, meu pai contava assim, eu lembro ainda, que a gente só não comprava sal, só sal. A gente produzia de tudo na roça mesmo. A gente produzia arroz, feijão, milho, fazia angu, tudo que você pensar, porco, galinha, tudo tinha. Então, assim, não comprava o sal somente. E aí ele falou assim, não, eu preciso de um lugar que eu consiga melhor essa questão da agricultura. E aí ele também é uma história muito de empreendedor. Além da agricultura, ele mexeu, por exemplo, com oficina e lanternagem de pintura automotiva, né, que ele teve em Belo Horizonte na época, antes dele se casar. Ele aprendeu esse ofício e levou para o interior também essa profissão e ao tempo também foi ensinando os filhos. E foi uma época também que eu também comecei a trabalhar aí e ter um pouquinho do meu dinheirinho. Mas antes dessa questão da oficina mecânica, ou oficina de lanternagem de pintura automotiva, eu também trabalhei muito na roça mesmo. Serviços de lavoura, de plantio, de capina, de foice, tudo que você pensar. Então, foi um momento que eu considero que eu acho que eu comecei a aprender a ser empreendedor. Por exemplo, bem no sítio onde a gente morava, tinha uma fazenda que produzia queijos para vender. Era um empreendimento que eles faziam isso. E a gente buscava aquele soro de leite, não sei se você já mexeu, já viu falar de... Na hora que você fazer o queijo, sobra um soro, né? Certo. Para aquela parte que sobra do queijo. E aí isso serve para alimentar os porcos. Aí eu não sabia disso. A gente pegava esse porco, misturava com milho, fazia uma certa ração ali e alimentava os porcos. Esses porcos serviram para quê? Para a gente, de uma certa forma, um empreendimento. Eu, por exemplo, comprei a minha primeira bicicleta, que eu lembro até hoje, foi com dinheiro de criação de porcos.
né? Então, assim, foi um empreendimento legal, que foi, eu diria que não foi nada formal, mas é assim mesmo. Então, eu comecei a empreender praticamente dessa forma e na lavoura também, que se for olhar. E teve uma época também que, aproveitando esse gancho da lavoura, que foi até um motivo porque eu saí lá da roça, vamos dizer assim, que eu inventei plantar quiabo, né? Eu inventei plantar quiabo e tinha uma área de mais ou menos meio hectare de terra, que eu falei assim, pai, eu preciso de fazer alguma coisa. E eu peguei uma oportunidade lá, até na época tinha um plano chamado do governo, um plano Pronaf, que cedeu um trator para a região para poder arar a terra. Arou a terra lá, deixou tudo bacana e eu falei assim, vou plantar quiabo nessa região. Uhum. E aí eu vi aquele quiabo é 3 meses para poder começar a produzir. Se você plantar hoje, daqui 3 meses ele começa, se você molhar direitinho, fazer toda a adubação, já está produzindo. E quando começa a produzir, todo dia você pode ir lá e colher quiabo. Independente da sazonalidade. Independente da sazonalidade, quando ele está no início. Porque que acontece? Se você estiver molhando bem, um dia um pé de quiabo está nascendo um brotinho, outro dia, esse mesmo dia, o pé de quiabo do lado já brotou e já nasceu outro. Então, assim, todo dia você colhe quiabo novo. Eu pegava aquilo, sacolas de quiabo, levava lá para as regiões que na cidade lá tinha os distritos, né, e para as cidades, para poder vender, saía com a bicicletinha, colocava num lugar assim para poder vender o quiabo e ganhar um dinheirinho também. Então isso aí foi uma fase também de vendedor, sempre que eu gostei muito da área de vendas também, que eu acho que a gente constrói influências também por vendas, né? E aí eu tive essa experiência de empreender com quiabo e foi muito legal. Levava milho também, eu acho que eu cheguei a vender, mas a sacada dessa questão é porque eu aprendi muito essa influência de ser empreendedor. Inclusive, eu não contei ainda, antes de sair da roça lá do interior, eu trabalhei numa cooperativa de artesanato de móveis de bambu, né? Eu com mais 22 artesãos, nós montamos uma cooperativa, até foi com um programa que o Sebrae criou na época, por meio de uma associação de bairro, que meu pai era presidente, inclusive. E aí a gente conseguiu levar essa cooperativa para lá e eu comecei a fabricar móveis e artefatos em bambu. Eu tinha 16 anos e eu precisei de ser emancipado pelo meu pai para ser empresário nessa época. Aí foi tudo que começou mais formal nessa época, minha vida de empreendedor. Mais séria, né? Exatamente. Legal. Agora, sabe, é interessante que você contou a sua trajetória, assim, ela é muito bonita, porque desde o começo, assim, desde você, na sua infância, você foi estimulado de uma maneira sutil, de uma maneira indireta, mas através dos exemplos dos seus familiares, das pessoas que te cercar, a nascer uma mentalidade empreendedora. Isso é interessante, por mais que a maioria dos brasileiros tenha isso desde o nascimento, outros vão se desenvolvendo ao longo da sua trajetória, mas é muito interessante a forma como você abordou aí a sua trajetória de empreendedor. E aí me conta um pouco mais, você fez ensino médio, você fez faculdade, como é que foi a forma como você se aprofundou mais no nível de conhecimento? Então, na época, eu me vi insatisfeito com alguns outros incentivos do próprio condição do momento do governo e tudo mais, que tinha os programas meio que limitados. E aí eu não conseguia recursos para financiar, por exemplo, a compra de adubo, alguma coisa assim. E me vi também na necessidade de me especializar mais com a influência da cooperativa. Tinha um consultor lá, que até se ele ver esse vídeo um dia, vai lembrar de mim, chama Borges. Né? O Borges, ele me ensinou a ter influência de ser quem eu sou hoje como administrador de empresas, que é a profissão que eu me formei depois. Mas eu saí da roça mesmo, assim, lá, nessa ideia, eu tenho que mudar a minha vida de uma forma diferente, porque aquilo que eu fazia já não dava mais. E eu precisava de adquirir conhecimento, já tinha me formado no 2º grau, eu preciso de fazer uma faculdade. E aí, nessa influência, falei assim, olha, eu acho que a administração de empresas é o meu ramo. Eu pensei assim, agora eu vou lá. E aí, só que antes disso ainda, cara, eu vou te contar uma coisa assim que eu já contei ao público, mas é uma coisa assim bem pessoal minha que eu conto para algumas pessoas mesmo, sabe? E quando eu enxerguei a possibilidade de ser administrador de empresas, a minha visão estava bem em cima. Ele ensinava a gente, ensinava
determinava objetivos, metas, prazos e tudo mais. E aí eu pensei assim, olha, com aquela influência do meu pai, de ajudar um pouco a comunidade, inclusive nessa época que eu morei lá, eu também envolvi com grupos de jovens e ajudei uma galera lá, uma comunidade, a conseguir, por exemplo, 38 poços artesianos para poder evitar a parte de leptospirose, que é uma doença grave em muitas regiões, que ela se propagasse. Então, quando a pessoa tem água potável na casa, naquelas regiões, não tem leptospirose. E a gente brigou junto com o grupo a ajudar, por meio da prefeitura, a conseguir esses poços artesianos, e aí realmente a vida mudou de muita gente lá por conta disso. E aí eu também fui meio que influenciado para a política. Eu falei que eu não ia falar de política, mas eu acho que a política ela envolve desde a hora que a gente planta um quiabo, por exemplo, lá, que eu consegui um arado lá para poder conseguir arar a terra. Então não posso deixar de falar pelo menos o básico, o mínimo. Então assim, eu com essa influência, eu falei assim, gente, se eu conseguir fazer alguma coisa para poder ser uma influência maior, eu consigo levar uma vida melhor para as pessoas. Foi isso a minha cabeça. E na época que eu saí da cooperativa, eu falei assim, eu consigo ser mais. E aí eu pensei assim, olha, eu vou ser administrador, vou estudar, mas eu quero trabalhar na área pública. Eu quero ser administrador da área pública. E aí eu pensei, meu pai, inclusive com essa época de associação, de um monte de coisa, empurraram ele para poder ser candidato a vereador, a prefeito, chegou a ser candidato, não ganhou nenhuma eleição, né? Não era bom de voto, não. Ele era bom de outra cor, mas de voto de não voto era, não. Uma vez ele conseguiu até assumir um período temporário da vereança lá da região, porque um outro vereador faleceu. Mas geralmente fala, quando o cara é bom de trabalho, ele não consegue assumir esses postos políticos aí, né? É uma questão muito da nuance da política, né? Que eu não vou entrar no caso, não. Mas eu saí daquela influência toda, eu falei assim, vou parar, eu quero fazer vestibular, quero fazer administração de empresas e eu quero ser um administrador público. E aí eu fiz toda uma trajetória. Antes de sair de lá, fiquei 6 meses estudando, passei no vestibular, meu cabelo era grande, aí raspei na hora, tinha um negócio de trote, uma série de coisas esquisitas também que acontecem lá. E aí eu falei assim, eu vou ser administrador público e eu quero ser o presidente da República. Cara, aí eu fiz uma loucura, eu falei assim, ó, eu vou criar uma rotina, uma meta, aí coloquei 2014 ser vereador, 2016 ser deputado estadual, e por aí vai até chegar em 2032 presidente da República. Eu falei assim, que coisa louca, né? Hoje eu paro e penso assim, como é que eu era meio louco na época. Mas eu tinha algumas influências, algumas pessoas também, que falaram, sabe, você vai lá, você consegue, você é isso. Mas, enfim, fui fazer administração de empresas, peguei a minha bicicletinha lá que eu tinha, peguei a economia que eu não tinha, porque eu juntei com essa questão das oficinas e tudo mais, juntei um dinheirinho e falei com meu irmão, chama William, vamos comprar uma motinha? Eu sonhava desde pequeno ter uma coisa assim, uma moto, sabe? Compramos uma moto, uma CGzinha lá, e fizemos um trabalho de pintura automotiva, ficou toda brilhando, vermelha, aquela coisa bem assim acabada. Eu amava aquela moto, né? Porque eu saía, não tinha carteira também naquela época, mas no interior não tem disso, né? No interior é difícil. Não tem. Aí saí lá com a bicicleta, fui para Governador Valadares, que é uma cidade plana, né? Fiz o vestibular, passei lá e não tinha dinheiro. E acho que meu pai na época conseguiu R$300 para mim, o salário mínimo, na época, acho que era R$285. Nossa. Naquela época lá. E a minha faculdade custava R$385, né? E aí, salário mínimo, eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia pagar essa faculdade? E aí, no mínimo, eu tinha conseguido uma bolsa. Pelo menos 50% dela, né? E aí, eu estava olhando esses dias lá as cartas que eu escrevi para a diretora da faculdade, como é que era para eu poder conseguir a bolsa de estudos. Com a bicicleta, não tinha lugar também para poder morar, não tinha aluguel. Paguei lá, arrumei casas para poder ficar de favor nos primeiros dias e entrei na sala de aula e falei assim, olha, gente, olha aqui, ó, eu não tenho dinheiro, mas tenho coragem. E aí tem colegas meus que se lembram até hoje que eu cheguei na frente e falei assim, eu preciso de ajuda. E nunca tive vergonha de pedir ajuda. E aí, um colega meu, depois que eu já tinha quase um mês lá, que eu já tinha ficado na casa de favor, tinha conseguido um emprego numa padaria, que eu já
consegui até por contato pessoal lá também, acabei que conseguindo uma indicação para ficar na padaria. Essa na padaria eu acho que foi a época pior da minha vida que eu mais passei dificuldade. Né? Mesmo? Eu fiquei assim durante um mês na padaria, mas o cara liberava um pãozinho pra gente comer, um pãozinho lá, e assim ficava num pãozinho, e eu meio-dia eu dava hora de almoço e eu tinha uma reservinha de dinheiro para poder passar aqueles primeiros dias. Né, tinha na faculdade, eu tinha que pagar matrícula, né? Então não sobrou nada praticamente. Então assim, eu acabei que na hora que eu ia almoçar, eu colocava 200 gramas de comida pesado no self-service, colocava na balança lá e colocava, olhava se tinha 200 gramas para poder comer. Porque esse era o valor que dava, um valor que eu consegui somar para poder aguentar, tipo assim, uns 15 dias, um mês, e é isso que eu passava de comida todo dia. Era e assim tudo pesado ali. É tudo pesado. Então assim, meu peso é 60 quilos hoje, eu cheguei a 52 quilos. Um dia eu fui passear na região lá dos meus pais lá, e aí uma tia minha falou assim, Sávio, mas você emagreceu, você tá tão magrinho, e eu nem sabia o porquê, né? Mas passei por isso, então, passei fome mesmo, eu dormia num colchãozinho assim e tal. Então, assim, foi uma época que, inclusive, uma colega minha, uma amiga minha, que ela chegou e falou, Sávio, eu vou te ajudar. E aí ela conseguiu ser avalista para mim, para poder alugar um barracãozinho lá, para eu poder morar. Então, assim, as pessoas foram muito solidárias comigo, então isso foi uma coisa muito bacana, né, que a gente vê. Mas, concluindo a questão, para a gente não alongar muito, fui lá, estudei em Governador Valadares, meio período do curso, e depois fui para Belo Horizonte, para poder concluir, que eu consegui lá já na época do ProUni, consegui uma bolsa integral, e me formei como administrador de empresas na época, lá em 2007, né? Então, assim, já tinha o diploma na mão, já era formado, e aí eu me perguntava, e agora? O que eu vou fazer? Né? Mas você terminou o ensino superior, tal, comemorou, e provavelmente você deve ter chegado nessa dúvida que é comum daquelas pessoas quando se formam, né? E agora, o que eu faço? O que meu coração tá mandando aqui em mim, né? Então, provavelmente você se deparou com essa situação. Como é que você chegou, como é que você decidiu qual caminho percorrer? Se você escuta o seu coração, se você escuta a razão, se você escuta os familiares, como é que foi esse processo decisório? Então, uma das coisas que mais me marcaram nessa questão do ser empregado, ser empreendedor, né? Que foram duas coisas, eu falei uma, mas é duas. Que na época que eu ficava lá no Governador Valadares, eu trabalhei como empregado, fui funcionário de um supermercado, né? Então foi até apoio lá dos meus colegas e tudo mais que eu consegui isso. E aí eu trabalhei durante tipo 10 ou 12 meses para poder conseguir pagar o que eu podia e tal, né? Para sobreviver. Mas isso, eu trabalhava um serviço muito físico, que era fora da minha realidade. Eu estava me formando como administrador e aí pensar que eu precisava de ficar descarregando caminhão, colocar fardo de 20 quilos, 30 quilos nas costas, eu pesava 50, então tipo assim, não aguentava esse tranco, né? Então, eu acabei que falando assim, eu vou ter que sair desse supermercado. E aí eu arrumei um jeito lá, fui demitido lá do supermercado, assim, de uma forma tranquila, e aproveitei a oportunidade para começar na área administrativa. Aí eu entrei na Receita Federal, né, como próprio estagiário na época, com salário menos da metade, mas eu tinha uma reservinha da rescisão, falei assim, vou comer uns dias esse dinheiro até eu poder pegar uma base também, porque a Receita Federal era nome, né? Não fazia quase muito serviço de administrador não, mas tinha nome. Mas enfim, a outra coisa foi que eu, lá quase formando em Belo Horizonte, eu consegui um estágio de 3 meses e eu, naquele início lá, muito inexperiente e tudo, eu não cumpri com a minha obrigação em um determinado momento lá no estágio. Né? Em um momento eu tive uma falha, como todo mundo tem, eu tive uma falha. Mas a pessoa, a dona lá, ela não entendeu isso em um momento de muita fúria, o cliente ficou chateado e tal, né? E aí ela me demitiu por telefone, sabe? Meio que quase aos berros, sabe? Isso ficou me pesou muito aquela palavra, tipo, você não pode isso, tal. Aí sim, cara, isso foi aquele momento. Aí falei assim, não, agora eu tenho que arrumar um jeito para poder ser empreendedor. E aí eu lembrei da minha época lá no interior. E agora? O que eu vou fazer como empreendedor? E tinha um irmão já que morava lá em Belo Horizonte. Ele já morava, ele já tinha uma casa lá e tal, de aluguel e tudo. Mas eu não contei de uma época lá da roça mesmo, que eu peguei pesado também, que eu acho que eu não vou estender muito não, mas só para poder a gente puxar o assunto, porque a gente tinha serpentina na casa onde a gente morava.
Para quem não sabe o que é serpentina, ela é um tipo de equipamento que aquece a água do banho, mas aquece por meio da lenha, no fogão a lenha. Então tem um mecanismo lá que aquece a água do banho. Mas para poder fazer isso, precisa de muita lenha. Ainda mais para 9 pessoas na casa. Eu sou o terceiro filho de 7, né? Então, para poder conseguir fazer isso tudo, tinha que ter muita lenha. E aí buscar lenha era muito pesado. Tinha lugar de arrumar lenha seca, tinha uma mata lá no sítio do meu pai, mas a gente tinha como fazer isso e tinha que ir lá e buscar. Então tinha que buscar muita lenha. E aí um fato que aconteceu... Qual que era, nesse caso aqui, voltando um pouco aqui, que isso é interessante que ele falou, que provavelmente eles utilizavam essa metodologia da serpentina para esquentar a água, mas as outras pessoas que moravam próximo da região de você, se não tivesse esse instrumento, a serpentina com aquecimento a lenha, qual que era a alternativa que eles utilizavam para aquecimento da água? Olha, a maioria era lenha, sim, porque a região era predominante disso. Mas uma opção de algumas pessoas ou outras era o gás que a gente usa dentro de casa mesmo. Mas aí tinha que ir lá arrumar um botijão, era uma coisa assim que era meio fora da realidade do pessoal, que era um custo a mais e tudo mais. Então, assim, para a situação que a gente vivia, de muita gente dentro de casa, não dava conta de colocar bujão a gás para poder esquentar água para tanta gente. E o custo também era muito maior? A gás? Se bem que agora que eu tô lembrando, né? Eu tô falando de bujão a gás para poder cozinhar. Eu tô boiando aqui agora. A pessoal usava ainda o chuveiro elétrico, né? Ah, tá. O chuveiro, nossa, o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico. O gás era para poder cozinhar. Para cozinhar. Tá, eles utilizavam o chuveiro elétrico e algumas famílias utilizavam como uma metodologia para aquecimento da água ou a serpentina. Isso. E a fonte de energia da serpentina era a lenha. Era a lenha. Tá, e o Salvio falou que era de maior dificuldade, era prover essa fonte de energia, que era a lenha, né? Então você tinha um aquecimento do chuveiro com a serpentina fornecida a lenha, a própria energia elétrica ou tomar um banho gelado, né? Ou tomar um banho gelado. Como é que era? Era impossível. Não dava tomar banho gelado. Eu acredito, provavelmente a sua região era bastante fria naquela época, né? É fria, muito fria. Mas assim, o ponto-chave assim, da questão é que buscar lenha, cara, era uma situação que para mim é um dos serviços piores da roça mesmo, que eu falo. E chega um dia que você fala assim, meu Deus, tem que buscar lenha de novo. E aí teve um dia que eu fui lá buscar uma lenha com meus irmãos, tinha 2 irmãos comigo que a gente buscava lenha e tinha 2 cachorros também, né? Os cachorrinhos iam com a gente, chamava e ia pra roça lá e seguia a gente. E aí teve um dia que nós estávamos bem assim no morro assim, que tinha uma mata, os cachorrinhos estavam assim um pouco próximo, e aí a gente não percebeu, os cachorros começaram a latir e quando a gente viu, era uma cobra e ela já estava, no focinho de um dos cachorros, sabe? E aí passou alguns instantes, o cachorro começou a ficar assim meio zonzo e saiu assim um pouco lá e cambaleou, como se estivesse desmaiando, sabe? Aí foi um cachorro. E o outro cachorro lá, igual um idiota, né? Desculpa eu falar assim, foi lá também atrás da cobra. Não é que a cobra mordeu o outro também? Mordeu o outro cachorro, ele também aconteceu a mesma coisa, ele caiu, desmaiou, e aí a gente acabou matando a cobra, né? Porque também aquela região muita cobra. Vai que pegasse mais outro lá. Poucos predadores, o predador da cobra é a coruja, né? Tinha poucos predadores da cobra, e aí a gente acabava que matando uma coisa tecnológica que a gente hoje não nem pensar em falar isso, né? Em matar cobra. E aí a gente levou os dois cachorrinhos numa espécie de carrinho de mão, a gente chamava de galinhota na época, né? Para poder até chegar em casa. E sabe como nós conseguimos salvar esses 2 cachorros? Como? Com argila, com barro. A argila molhada, colocamos na boca dos 2 cachorros e a argila sugou o veneno da cobra, dos 2, né? No outro dia eles amanheceram já começando a levantar, mas tudo inchado, sabe? E aí a gente conseguiu salvar os 2 cachorrinhos. Foi uma coisa incrível. Poxa. Mas aí, a história da lenha, né? Eu acho que eu perdi uma pergunta que você fez. Sim, a gente estava falando ali, quando você concluiu a faculdade, você chegou num momento de decisão. Né? Você tinha se desligado do seu estágio e você lembrou do seu passado, de tudo aquele aprendizado que você teve, todos esses ensinamentos que você teve com seus pais, com as pessoas que te cercavam. Você conseguiu um bom
conhecimento para ser empreendedor. Isso, você perguntou como que tudo começou no início, né? Então começou dessa forma. Eu estava em Belo Horizonte, precisava de ser empreendedor porque eu queria, era o que eu gostava, né? Eu estudei para isso, para ser empreendedor e também uma influência de antes. E aí eu falei assim, olha, poxa, eu sofria muito com buscar lenha para aquecer a água do banho. Por quê? Porque a energia era muito cara, não dava para poder abastecer aquela casa com energia cara do jeito que era, com aquela situação. E aí eu falei assim, olha, é uma área boa, é uma área que eu gosto, que eu sempre preguei, né, que eu já falava com meu avô, vovô, não põe fogo no capim não, isso é complicado. Então assim, eu tinha muito essa linha ecológica, né? Certo. E aí eu falei assim, uma área legal, vou empreender com isso. E aí eu juntei com os meus irmãos, e a gente tinha um irmão que já tinha um aquecedor solar na casa dele, né? E aí ele falou assim, não, é muito bom o produto, isso aqui não precisa de você nem ter lenha e nem energia elétrica para aquecer a água do banho. E eu falei assim, então tá, vamos juntar todo mundo e vamos empreender. E aí juntamos nós e abrimos a minha primeira empresa, a nossa empresa, e a gente começou nessa vibe aí da energia solar com aquecimento solar de água, tá? Legal, energia solar, aquecimento de água, seria isso, né? Aquecimento solar de água. Aquecimento solar de água. Interessante que o momento que a gente vive hoje, acho que é um momento oportuno para a gente conversar um pouco mais, com mais seriedade sobre esse assunto, porque as formas tradicionais de fornecimento de energia elétrica, a maioria delas são poluentes. Outras nem tanto, mas ela causa grandes impactos ambientais. Qual que é a sua opinião sobre o uso dessa tecnologia da energia solar nas residências? Qual que é o impacto ambiental comparado com as outras fontes alternativas de energia elétrica? Primeiro a gente tem que definir e explicar para quem está ouvindo a gente o que é energia solar, né? Porque existem várias formas de energia solar e eu vou falar mais sobre duas mais conhecidas, que é o aquecimento solar de água e energia solar fotovoltaica, que hoje está sendo bem conhecida aí, né? Então, o aquecimento solar de água para fotovoltaica vai aquecer a água do banho, que é um dos momentos que a pessoa pode usar água quente, que pode ser também usado na pia da cozinha, pode ser usado em hidromassagem, pode ter uma série de confortos, inclusive para a fazenda, para poder resolver o caso aquelas ordenhas mecânicas para fazer esterilização de alimentos. Então, uma série de coisas que a água quente ela serve aí. Então, já a fotovoltaica, ela vai gerar essa energia da lâmpada, né, que faz ou que vai para os eletrodomésticos, tudo isso para poder gerar energia que vem para a sua casa. Essa aí dá para poder resolver o caso da energia elétrica que você usa dentro de casa, tá? Correto. Então, essa é a diferença. Aí, você me perguntou sobre a questão ecológica, né? Há vários tipos de problemas com relação a várias alternativas de energia que são hoje no mundo, né? E uma delas é o petróleo, outra delas é que prejudica o meio ambiente, né? Que se for olhar. Outras fontes de energia aí que as pessoas usam para aquecer água, que é energia elétrica, mas já não é tão poluente, mas tem um impacto ambiental, por exemplo, as usinas hidrelétricas, a última aí foi a de Belo Monte, né, que foi mais falada aí. A Belo Monte ela teve 42 bilhões de investimento lá, para poder se fazer a barragem lá, e o impacto, mais de acho que 3.000 famílias lá que tiveram que ser mudadas do seu curso lá, e fora dezenas de peixes, espécies aquáticas, e que a região lá que foi impactada. A desocupação das áreas indígenas, tudo mais. Então isso é um impacto muito complicado para o meio ambiente. E aí quanto mais você consegue gerar energia que não é poluente, que não tem esses impactos no ambiente, melhor para nosso mundo, melhor para todo mundo. Então, esse é um fato que a gente também escolheu, a energia solar, além de gerar economia, porque se você pensar assim, quando eu te pergunto qual que é o motivo que você vai usar a energia solar, as primeiras pessoas pensam em economia, elas pensam primeiro no bolso. Isso aí é difícil uma pessoa que pensa no meio ambiente primeiro, tá? Tem umas que pensam, né? Você que está aí, que gosta de pensar no meio ambiente, a energia solar está na moda aí, mas não é essa parte da moda, é porque realmente faz sentido para isso, né? E aí, elas pensam primeiro na economia, porque tem uma baita economia na conta de luz, tanto de uma quanto de a outra, mas a gente depois vai falar qual que diferencia uma a outra, porque se uma aquece água para o banho,
por que eu não colocar a outra que só gera energia, sem que a outra gere energia para dentro de casa? Porque aquecer a água do banho hoje, que é o chuveiro elétrico que a gente fala aí, fica muito mais em conta do que gerar energia para toda a casa. E aí é a sacada. Se você investe primeiro no aquecimento solar, você já consegue um rápido retorno no investimento, porque o chuveiro, ele representa 30, 40, 50, até 60% na conta de luz hoje, chuveiro elétrico. Então, isso quando você tira o chuveiro elétrico, o que acontece? Você está tirando do seu bolso metade, você evita de tirar do seu bolso metade do custo da conta de luz. Tá, sabe, qual o recado que você poderia dar para aquelas pessoas que acham que investir nessa tecnologia de aquecimento solar da água do chuveiro que seria caro? Porque eu acho que boa parte da população, acho que o senso comum tem esse tipo de pensamento, né? E tá aqui o Sávio, acho que tem uma opinião um pouco diferente do que a maioria pensa sobre isso. É uma tecnologia cara você implementar isso na sua residência? Poderia explicar um pouco mais sobre isso? Então, o conceito de caro e barato, ele é muito relativo, né? Para quem investe, para vários investidores, quando a gente fala assim, olha, você vai ter 10% de retorno de investimento, hoje, ainda mais na atual situação do Brasil, ele abre o sorriso e fala assim, dá agora, se for seguro eu vou investir. Porque existem duas análises, a de rentabilidade e de análise de risco, né? Se for os dois, maravilha, eu quero agora. Né? Só que a questão que você me perguntou de investimento, né, que é caro ou que é barato, tem essa situação. Se for um retorno de investimento para as pessoas que entendem o que é retorno de investimento, rapidamente elas vão falar assim, olha, se eu analisar esses 2 pontos de risco, o que é seguro, o que é rentável, eu vou lá agora, vou correndo para poder investir, não importa o preço. Por quê? Preço não tem relação com a questão de retorno de investimento. O que a gente chama de payback, até foi o que deu origem ao nome da nossa live na terça, que é payback, Sunback, que é o nome da nossa live, dá origem do nome payback. E aí a gente pensou assim, olha, a gente pensa assim, se você tem aí um sistema que te dá um retorno de mais de 10%, agora eu quero. E no caso do aquecimento solar, por exemplo, você tem aí, chega a ser 50% em alguns casos, o retorno do investimento. E aí, poupança te dá quanto? 4%. No máximo aí, eu vou ano passado, 4, 5%. E um aquecimento solar te dá 50% de retorno de investimento, poxa, 10 vezes mais, vou investir no quê? No aquecimento solar. Aí aquela outra energia, que é a fotovoltaica, também te dá retorno de investimento muito maior do que a poupança, muito maior do que esses 10%, mas pode ser às vezes a metade do que o aquecimento solar. E aí você fala assim, poxa, vale a pena investir nas duas? Vale sim. Mas aí assim, a tendência da gente pensar em investimento no aquecimento solar é por causa dessas situações. Ela tem um retorno de investimento mais rápido e tem toda uma questão de conforto que, se você for olhar o que causa além da economia na conta de luz, mas e do retorno do investimento também, o conforto que dá, fora a questão ambiental que as pessoas às vezes não pensam. Legal, olha só, gente, que interessante isso que ele está falando, que você me corrija se eu estiver equivocado, né? Tem 2 conceitos que é importante, o conceito que é de gasto e o conceito que é de investimento. O que é um gasto? É aquilo que você tem uma despesa e que você jamais vai ver esse dinheiro novamente. O que é um investimento? É algo que você aplica e você pode ter um retorno sobre aquilo, tá? Eu acho que é sobre essa análise que o Sávio acho que colocou foi bem oportuna, que esse tipo de tecnologia, ele não é um gasto, sabe? E é isso que as pessoas precisam ter em mente, porque no primeiro momento você vai ter um desembolso, mas com o decorrer do tempo, aquele gasto que você teve, né, você vai acabar economizando ao longo da sua trajetória. Por isso que eu falei para você que é relativo você falar se é caro ou barato, porque para pessoas que não têm essa noção de retorno de investimento, de que eu não estou tendo um gasto, eu estou sendo sim um investimento, vai ser caro. Mas se a pessoa entende o que é isso, ela vai falar assim, poxa, o negócio é diferente. Agora, tem um fundo de razão. Legal. Agora, olha só que interessante, né? Eu acho que como o brasileiro gosta muito de tomar banho, principalmente banhos demorados, né? Há estudos que indicam que, em média, o brasileiro ele toma banho de 10 a 12 minutos. Eu não sei, você que está ouvindo a gente, qual que é a média de duração, né? 5, se é 10, se é 20 minutos. Mas é que a verdade é que
Se você tem um chuveiro elétrico na sua residência, provavelmente a sua conta elétrica ela está saindo um pouco cara. E com certeza o chuveiro é o grande vilão dessa fatura. O que você tem a dizer para essas pessoas que gostam de tomar um banho, sabe, relaxar com o chuveiro? E, lógico, sempre de olho na sustentabilidade ambiental, o que você tem a dizer para essa pessoa que poderia ser feito no caso delas? Então, a gente já está até, bem interessante a pergunta, que a gente está para poder lançar uma semana aí que chama Semana do Chuveiro Econômico, né? Semana do Chuveiro Econômico. Isso, o que seria essas esse é um nome bom para nosso podcast aqui, que é Chuveiro Econômico, né? Legal. É um tipo de experiência, é um tipo de oportunidade que a gente vai abrir, que a gente vai falar mais sobre como a gente conseguir economizar 30%, 40%, 50%, até 60% aí na conta de luz, mesmo mantendo o tempo de banho que você tem hoje. Calma aí. Isso para mim parece bom demais para ser verdade. Então você está falando que com essa semana você vai explicar, você tem uma metodologia que vai mostrar para as pessoas como você pode economizar, continuando tomando seu banho tranquilamente e ainda economizar dinheiro, é isso que eu entendi? Economizar, como eu te falo, o normal até 30%, 40%, 50%, 60%, mesmo mantendo o tempo de banho, né? Mesmo isso, Poxa, no caso da conta de luz, da energia elétrica, né? Ah, que interessante. Então, vamos lá, Semana do Chuveiro Econômico. Semana do Chuveiro Econômico, que deve entrar em breve aí, se você está aí ouvindo, deve ver alguns dos nossos anúncios aí, pode entrar nas nossas listas também, que a gente comunica sempre, seja por e-mail, seja nos nossos canais aí do YouTube, estamos também no Instagram, que é o @admsávio, você pode me seguir lá, se você não segue ainda. No Facebook e YouTube, só procurar por Bra Solar que você me encontra. Eu acho que vai ser um nome bom para o nosso podcast. O que você acha? Com certeza. Eu acho que é um nome que desperta interesse. Provavelmente você que está ouvindo a gente aí se interessou em saber um pouco mais como você faz para economizar os seus gastos, né, de energia elétrica através de uma tecnologia que é desconhecida. Eu acho que o Sávio tem muito a acrescentar para vocês com esse vasto conhecimento que ele adquiriu ao longo dessa trajetória de empreendedor, e ele até estava compartilhando comigo que ele carrega isso, a vontade de ensinar para a maior quantidade de pessoas possíveis tudo aquilo que ele aprendeu. E esse é um tipo de ensinamento que vale a pena ser compartilhado com você, com todos os brasileiros, com todas as pessoas que querem fazer a diferença para um Brasil melhor. Você falou uma coisa chave aí, porque quando a gente pensa em compartilhar algo que a gente aprendeu, a gente está dando oportunidade para as pessoas também aplicarem, né? Uma experiência que eu tive lá, que eu vivi lá no interior, que eu tinha que aquecer água com a lenha para não poder gastar energia com chuveiro elétrico, e depois eu passei a morar com os meus pais, que depois o primeiro cliente nosso foi meu pai. Ele colocou a energia solar para poder falar assim, não quero saber de serpentina, não quero saber de chuveiro elétrico. Eu já morava nessa época na cidade, que ele mudou-se para a cidade. E ele falou assim, não, agora eu quero ter um conforto com a economia. E aí, assim, cara, não só por causa que eu vi comigo mesmo, mas também com dezenas, centenas de clientes que a gente tem que falam, que mostram como é que a gente consegue essa economia, esse conforto e ainda ficar tranquilo com o meio ambiente. Gente, agora aqui para vocês, eu vou contar um segredo aqui que talvez vocês não saibam. Isso que ele vai ensinar possivelmente é novidade para vocês, mas fiquem tranquilos, vocês não vão ter que precisar pegar a lenha como ele pegou na época que ele morava lá na roça, tá? Vai ser muito mais, o procedimento vai ser muito mais confortável, muito mais simples. E eu tenho certeza que você vai gostar o que ele tem a apresentar para vocês. Tá, mas aí com essa onda do podcast que a gente está inventando agora, a gente também está perto de encerrar, nós estamos com um horário bastante aqui limitado, você tem que sair, né, Vinícius? Então, a gente só vai falar para você para poder, se você gostou desse conteúdo, vai lá, compartilhe com seus amigos, entra também no nosso canal, né, que é o canal do YouTube lá, se você não está vendo pelo YouTube, vai lá,
curta e se inscreva no nosso canal. Tem um botãozinho lá que é de um sininho que você sempre vai receber quando você marcar, ele alerta para você quando a gente publica novos vídeos. E também no Facebook você pode nos seguir aí também, também como no próprio Instagram, que é o @ADMSávio. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, vai lá, compartilhe, marca o gostei aí, que ajuda também as pessoas a conhecerem também esse trabalho aí, beleza? Fala aí, Vinícius. Agradecer você pela oportunidade, por você compartilhar sua história, sua linda trajetória. E eu tenho certeza que ela ainda tem muito a continuar, sabe? A se propagar. O que você tem a apresentar para essas pessoas, eu acho que é um material riquíssimo, valiosíssimo, e que as pessoas que estão vendo você tende a ser beneficiada por isso, tá? É isso aí, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu sou o Sávio Franca. Eu sou o Vini Soares. E estamos aqui com o podcast... Mas colocar o nome aqui agora. Podcast Semana do Chuveiro. Não, esqueça. Chuveiro Econômico. Podcast Chuveiro Econômico. Até o próximo. Valeu. Valeu, pessoal.